Hoje em dia é muito comum a gente sentir a sensação de que falta tempo na nossa vida. Atenção para a empresa, atenção para um monte de informação que a gente recebe, tem que dar atenção para relacionamento humano dentro e fora da empresa. Você tem uma produção de produtividade muito grande hoje em dia. Tudo isso faz a gente sentir a sensação de que falta tempo na nossa vida. E como é que eu consigo gerir a empresa com tudo isso para fazer? É muito comum a gente ver em pequenas empresas, ou até grandes, mais familiares, os gestores, tanto os gerentes como os diretores, passarem boa parte do tempo apagando incêndio, né? Correndo para cima e para baixo, resolvendo o problema, e sem tempo para pensar na estratégia e na tática da empresa, sem tempo para pensar no médio e longo prazo. Nas multinacionais, a gente tem uma forma de resolver isso que chama KPI, né? KPI em português seria indicadores-chave de performance ou desempenho. Tá? Qual que é a ideia? Você pega aquilo que é importante para a tua empresa e coloca em forma de indicador que você possa acompanhar de tempos em tempos, de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês, para você ter ideia de como está a sua empresa. Eu gosto muito de KPIs diários, aquela folhinha de manhã que você recebe e você consegue ter uma ideia de como é que está a tua empresa, como é que está a projeção da meta, como é que está o estoque, como é que estão os processos de cliente, o processo de entrega. Então você consegue ter numa folha ou 2 folhas uma visão geral da sua empresa, e se algum KPI está fora daquilo que você estipulou como meta, você consegue intervir. Vou dar uns exemplos de KPIs para vocês terem uma ideia. Por exemplo, varejo. Para o varejo, que ele ocupa grandes porções de grandes lojas e tem uma grande logística, um grande estoque, tem 2 KPIs que são muito importantes, que é o faturamento por metro quadrado, para eles é muito importante, e o outro KPI é muito importante para eles é o giro da mercadoria. Porque a ideia do varejo é você comprar a mercadoria e vender e receber ela antes de você pagar, e aí você trabalha com dinheiro e fica com a margem. Então, para o grande varejo, um indicador, dois KPIs muito importantes é faturamento por metro quadrado e giro de mercadoria. Para a loja de vestuário, por exemplo, quando você está pensando em maior produtividade para o funcionário, peça por atendimento é um KPI que estão usando bastante hoje. O que é? Você tem uma ideia de quantas peças você consegue vender para o cliente. E aí você consegue ranquear as lojas, os vendedores, e ver qual que está vendendo mais peça ou menos peça, mais ticket médio, menos ticket médio, e você consegue ver case de sucesso e replicar para as outras lojas de similar porte. Numa transportadora, por exemplo, uma Submarino, por exemplo, um KPI deles deve ser tempo. Tempo de atendimento do cliente. Da compra até o cliente, existem fases que devem ser monitoradas. Por exemplo, eu fiz a compra e eu lancei o pedido. Esse pedido tem um tempo de processamento que tem que ser mensurado. Tem um tempo de análise de crédito e tem um tempo de entrega até chegar na mão do cliente. Então, se você está pensando numa empresa de e-commerce, uma empresa de entrega, o tempo de atendimento ao cliente é um KPI interessante. Toda vez que algum desses processos ficarem abaixo ou ficarem acima da meta, você sabe que está com um problema e você atua no processo, em vez de ficar correndo atrás de um cliente que teve problema, você consegue ver o processo em forma de KPI. Pode criar mais KPIs? Vários KPIs. Dá para você criar KPI para quase tudo. Se você pensar na tua empresa, pensa que KPI é importante. Por exemplo, se eu tenho um hotel ou até um hospital, taxa de ocupação é um KPI inteligente. O quanto dos meus quartos, das minhas UTIs, dos meus leitos estão sendo ocupados. Eu tenho que buscar uma ocupação média para ter uma receita. Se a ocupação está ruim, eu vou fazer promoção, vou fazer convênio. No caso do hospital, faço convênio, aceito mais do SUS. Enfim, você consegue fazer aí algumas composições para mexer nesse KPI. Então, assim, depende muito do seu negócio. O que eu gosto bastante dele é que em alguns minutos você consegue ter uma visão de como está a sua empresa e você consegue agir antes que alguma coisa ruim aconteça, em vez de ficar apagando incêndio. Meu nome é Eduardo Belizia, e no slide você vai ver aqui a nossa empresa, você vai ver tudo que a gente faz. Se quiser saber mais sobre a gente, é só clicar no link que está aí ou me procurar no Google. Abraço e até a próxima.